Bom, vamos lá. Provavelmente esse vai ser o vídeo mais difícil que eu vou fazer. Não, eu pretendo. Eu fiquei na dúvida, na verdade, se eu gravava esse vídeo ou não pro canal, porque é um tema muito pesado. Geralmente, o meu canal, quando aborda temas pesados, é questões mais políticas, filosóficas, né? E mesmo assim, eu ainda faço isso muito pouco, né? Mas enfim, creio que todo mundo já tá sabendo, né? Preciso explicar pra ninguém o que aconteceu, né? A morte do Akira Toriyama, que foi um grande mestre, né, para todos nós, tipo, que causou uma grande influência no mundo inteiro, né, com as suas obras, né, e obviamente seu carro-chefe, né, Dragon Ball. E assim, eu vim desabafar, explicar e falar um pouco, discorrer sobre o quão importante Dragon Ball foi para mim, para minha vida pessoalmente, sabe? Bom, que Dragon Ball no mundo inteiro ele tem a sua importância, isso aí todo mundo sabe, é inegável. Até quem não gosta de Dragon Ball não pode negar isso porque é um fato, entendeu? Ora, eu mesmo não curto muito Naruto, mas eu vi a declaração que o Kishimoto fez e que o Oda, né, também fez, são os criadores de Naruto e One Piece, respectivamente, né? E muito emocionante, inclusive. É bom ver esse carinho, né, que esses autores, que têm as suas obras e sua grandiosidade particular também, sabe, tiveram com o Akira, entendeu? Porque o Akira, para quem viveu, né, a experiência Dragon Ball, sabe que não era só simplesmente assistir um desenho, entendeu? Vou tentar não me emocionar, mas vai ser difícil. Dragon Ball foi uma parte, né, da vida da maioria das crianças, dos adolescentes brasileiros, né? Principalmente aqueles que têm mais ou menos a minha idade. E essa morte do Akira simboliza uma perda muito grande para essas pessoas, principalmente para as que, como eu, não tem isso só como uma obra fictícia que você assiste e pronto, né? Fica empolgado. Dragon Ball ele tem muitos ensinamentos, ele tem muitas lições, assim como muitas obras, mas particularmente a simplicidade de Dragon Ball acaba trazendo uma proximidade com a obra, né, que é difícil ter. E bom, eu não esperava na verdade que a morte de uma pessoa que eu nem sequer conheço me impactaria, sabe? Eu nem gosto, na verdade, de chorar, de expor meus sentimentos, assim, né? Principalmente em público, né? Mas é que realmente me pegou isso. Eu não esperava que fosse me pegar assim, sabe? De verdade. É, o Akira, né? Isso, e o Dragon Ball, né? Claro. Foi, foram, foram tão importantes porque basicamente as coisas que eu me dediquei minha vida inteira na base tinha esses dois, né? Ou Akira ou Dragon Ball. Bom, eu tenho poucas referências, né? Mas as que eu tenho, eu geralmente eu apego a elas com muito entusiasmo, né? Bom, eu amo Dragon Ball, Shadow of the Colossus, Homem-Aranha, que pra mim são as três obras do mundo, entendeu? Que são importantes, que nos ensinam. Talvez vocês não concordem, né, com uma ou outra, mas para mim, né, e pelo que eu vejo também, essas obras têm o seu valor na vida pessoal das pessoas. E eu vi que o fato do Akira ter falecido foi comovente para uma porcentagem bacana da galera, sabe? E é muito triste, para mim principalmente, sabe? Porque a gente sabia que ia acontecer, mas não tão rápido ou tão de repente, entendeu? O Akira ele tava numa sequência de trabalho, ele estava numa sequência aparentemente feliz com o que estava fazendo, não estava se desgastando tanto quanto antes, né? Porque quem desenha, né, Dragon Ball agora é o Toyotaro, né? Então basicamente ele fazia o roteiro e as histórias, consertava algumas coisas, mas não precisava ficar desenhando tanto, que foi o problema que fez ele parar com Dragon Ball no Z. E enfim,
Na minha vida, particularmente, eu me dediquei a algumas coisas para ser bom, para ser o melhor, na verdade, né? E consegui chegar num nível alto. E alguma dessas coisas eu devo a Dragon Ball, né? Comecei na luta, né? Eu fiz muito tempo de luta, né? Taekwondo. Pratiquei um pouco de kickbox, treinei muito por conta própria. E o início foi Dragon Ball. O início da minha paixão por luta, de forma geral, foi Dragon Ball. Tudo na minha vida, se parar pra pensar um pouco, tem a ver com isso, entendeu? Com luta. Que é uma coisa que eu amo demais, entendeu? E teve início em Dragon Ball. Jogos de luta, luta de verdade, lutar, né? Assistir, ver, talvez não tanto ensinar, mas desenhar. Inclusive, eu tenho os meus sonhos, né? E realizei algum deles, né? E só pra vocês terem noção, um dos meus sonhos que eu realizei foi de lançar o meu primeiro quadrinho autoral, porque eu também desenho, né? Inclusive tem aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o meu primeiro quadrinho autoral que eu lancei. E se eu comecei a desenhar, não foi por outra coisa a não ser Dragon Ball, entendeu? Pelo menos com afinco. Outras obras, é claro, me inspiraram, né? Homem-Aranha me inspirou muito na questão de desenho também, de quadrinho. Mas, enfim, na minha vida particularmente, Dragon Ball teve uma importância muito grande. Porque, eu vou falar isso pela primeira vez, né? Mas eu vivi um momento muito sombrio da minha vida, sabe? Que aconteceram coisas terríveis e, tipo, eu posso dizer que eu cheguei no fundo do poço mesmo, no pior possível, sabe? E fiquei lá dentro um bom tempo, entende? Mas eu acho muito importante a gente não perder uma coisa que todos nós temos, que é um pouco de criança dentro de nós. E quando eu era criança, eu vivi um momento muito feliz, que foi justamente esse momento que eu corria da escola pra assistir Dragon Ball, sabe? Eu chegava em casa correndo doido pra saber o que ia acontecer no episódio, o que ia acontecer no próximo, conversar com os colegas sobre o episódio. E esse momento da minha vida eu posso dizer que foi o segundo mais feliz, perdendo apenas para o nascimento do meu filho, eu acho, sabe? E o meu filho também foi um dos sonhos que eu realizei e que justamente o nome dele é Gohan. Então, só pra vocês terem noção. E essa tatuagem aqui que eu tenho é um Gohan, porque ele é junto com o Broly, meu personagem preferido, e ele significa muito e representa essa parte feliz da minha vida, sabe? E me lembra que os momentos sombrios existem, mas que os felizes também, entendeu? E que a gente não pode achar que a gente vai viver na escuridão para sempre. Uma coisa que o Goku e que os personagens de Dragon Ball sempre ensinou pra gente foi que nos desafios, na pior fase, você tem que dar um sorriso e gostar daquilo e ir pra cima, entendeu? Dragon Ball é muito inspirador, ele traz essa mensagem, né? A Genkidama, né? A união das pessoas para eliminar o mal, né? Que no caso, né? A gente vê ali o desenho, né? O Goku derrotando o Majin Buu ou tentando derrotar o Freeza, mas a gente sabe que tem a mensagem, o Akira sempre deixava nessas mensagens subliminares muito fortes pra gente pegar e sem precisar ficar explicando, né? Enfim, só pra vocês verem aqui, eu tenho os mangás ali, ó, todos, entendeu? Aqui é do Classic do Z, aqui dentro tem todos do Super. Tem então, pelo menos, então, enfim, eu acho que eu não preciso ficar repetindo, né? O quão importante foi, mas eu queria passar essa mensagem pra vocês que, enfim, é um momento muito triste, mas eu acho que vale mais a pena a gente lembrar das coisas que tanto Akira quanto Dragon Ball proporcionou pra gente, sabe? Por esse momento, a obra tá eternizada, jamais vai ser esquecida, eu imagino. E Dragon Ball ensinou muito a outros animes, outras obras. O Akira fez muito pela indústria cultural de forma geral, não foi só no anime, no mangá.
Teve os games também, né? Enfim, o cara fez muito e tá eternizado. Então eu espero realmente que a família do Akira, né? O pessoal próximo é, fique bem, né? E que o Akira tenha vivido uma boa vida, né? Porque ele era uma pessoa simples, pessoa tímida, que não gostava de se aparecer muito. Mas, enfim, é isso. Obrigado, Akira.